Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um podcast Luas da Semana. E dessa semana a gente vai conversar sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 7 a 13 de novembro. Semana que teremos um eclipse lunar no signo de Touro, uma super lua cheia, é um eclipse total que vai acontecer aqui pra gente no dia 8 de novembro, em conjunção a Urano, em oposição a Vênus, em quadratura a Saturno. Sim, a gente vai trabalhar aí muitas energias, muitas transformações. É uma semaninha um pouquinho mais intensa, não vou negar pra vocês não, mas é uma semana que tá tirando a gente de zonas de conforto, viu? Se até agora, se até o dia 7 de novembro você não criou o movimento, essa é uma semana que você vai sair do lugar, você vai se movimentar. Não vai achando não que falta aí 2 meses para o final do ano, vamos esperar ano que vem. Olha, essa semana tá trazendo movimentos super importantes de libertação, de abertura mesmo para o novo, soltar o velho, confiar nos novos movimentos que estão se apresentando pra gente. Então bora lá, claro, entender cada um dos dias dessa semana a partir de agora. Já pega o seu mapa, já pega o seu caderno de anotações, que eu vou trazer dicas bem importantes também para essa próxima semana. Começando aqui por segunda-feira, dia 7 de novembro, um dia que a gente começa aí com a lua fora de curso até as 2h14 da manhã, mas às 2h15 a lua já ingressa no signo de Touro, quase cheia, tá? É aquele dia pré-eclipse, é aquele dia que a gente vai se convidado aí a ir sentindo, sabe? O que esse eclipse está querendo me trazer? O que está se intensificando para mim? Pois é, essa segunda, 7 de novembro é um dia que eu vou te convidar a escrever muito o que você estiver sentindo, a prestar muito atenção nas energias que estiverem se intensificando para você também, porque todo dia pré-eclipse já vai iluminando pra gente um pouquinho do que vai ser trabalhado com o eclipse que acontece no dia 8, tá? Então é aquele dia pra gente ir sentindo. Como a gente tá falando de uma lua em Touro, que é um signo de terra, também vou te convidar hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 7 de novembro, a trabalhar muito mais a conexão com o seu corpo físico, a alimentação. Presta atenção com aquilo que você tem, né, colocado para dentro do seu corpo. Como está a sua alimentação? Cuida do seu corpo físico. Dedica um tempo aí para autocuidado, para amor próprio, para bem-estar. Essa segunda tá pedindo muito essa conexão com aquilo que te mantém, que te nutre, que te sustenta, que é o seu corpo. Lembrar que Touro também relembra muito a gente aqui dos sentidos, dos 5 sentidos. Então essa segunda-feira é aquele dia que eu também vou trazer mais uma sugestão. Se conecte mais com os seus sentidos. Tá ali comendo alguma coisa? Come em presença. Tá conversando com alguém? Converse em presença. Tá olhando para alguma questão, alguma coisa, algum objeto, sei lá, alguma coisa que você tá prestando atenção? Esteja presente naquilo. A lua em Touro nos remete muito ao estado de presença e consciência, tá? Então a gente vai ser muito convidado a isso nessa segunda-feira, e também é um dia que a gente vai ter um aspecto um pouco mais intenso entre Vênus e Saturno, uma quadratura que pode trazer pra gente alguns desafios de cobranças nas nossas relações. No campo financeiro também a gente pode sentir alguma restrição, algum desafio, mas é um convite pra gente muitas vezes criar movimentos de mais maturidade e responsabilidade no campo financeiro. Então reflete um pouquinho também sobre isso para essa segunda-feira. E as principais dicas, claro, para esse dia pré-eclipse é: beba bastante água, se alimente bem, cuide da sua saúde física e emocional. Então tente dormir mais cedo nessa segunda-feira, tá? O eclipse vai acontecer na terça, bem no comecinho da manhã, então tenta dormir mais cedo, porque a noite de segunda para terça tende a trazer um pouco mais de insônia, a gente fica aí, um pouco mais mexida, a gente não consegue dormir tão bem. Então já reserve um tempinho extra para você conseguir descansar melhor, porque a terça-feira vem aí bem movimentada. Já na terça-feira, agora sim, dia 8 de novembro, um dia todinho de lua em Touro no céu. A lua vai caminhar dos graus 12 a 24. Dá uma olhadinha no seu mapa, qual casa que vai ser mexida, intensificada nessa terça-feira. É um dia que também a gente vai ter o Sol em conjunção a Mercúrio no grau 16,
Então é um dia que a nossa comunicação ganha muita evidência, o nosso chakra laríngeo, né, é muito intensificado. Essa conjunção está acontecendo no signo de Escorpião, então pode ser um dia que a gente perceba muita intensidade na nossa comunicação, um poder pessoal para expressar nossas ideias, mas também, sabe aquela vontade de ficar mais em silêncio? Pode ser também uma comunicação mais interna, né? Um convite para que a gente ressignifique um pouco também a nossa maneira de comunicar, de expressar nossas ideias. Então, essa terça-feira vem bastante com essa mensagem. Logo no comecinho do dia, por volta de 7 da manhã, a gente vai ter a Lua em oposição a Mercúrio. Então aí a gente já vai sentindo um pouquinho do eclipse desde as 7 da manhã. Essa oposição a Mercúrio traz pra gente, de certa forma, uma tensão entre as nossas emoções e aquilo que a gente está comunicando. A gente pode sentir que é um dia assim que a gente vai conseguir colocar muito bem em palavras o que a gente está sentindo, e nem se cobre a isso, tá? Porque às 8h02 exatamente da manhã a gente tem o ápice da lunação, o eclipse lunar no signo de Touro, uma lua cheia da colheita, da gratidão, uma lua cheia que vem nos convidar também a liberações, tá? Então o primeiro convite que eu vou trazer para você é: faça uma carta de gratidão pelo ciclo vivido desde 30 de abril, que foi quando aconteceu um eclipse solar em Touro. Além dessa carta de gratidão por esse ciclo de 6 meses, reflita sobre tudo o que você está colhendo do que foi semeado lá no dia 30 de abril. Então, o que você intencionou lá? O que você manifestou lá que agora você está colhendo? Revise isso. Isso é muito, muito, muito importante. E após fazer essa revisão, claro, pense, reflita sobre o que você está precisando liberar. Né? Muitas vezes você percebeu que tem coisas que já não estão mais fazendo sentido para aquilo que você intencionou, manifestou e você está querendo soltar. Eclipse lunar é eclipse de finalização de ciclos, e esse eclipse ele vai acontecer também em conjunção a Urano, gente. Urano, que é um planeta da liberdade, da inovação, é um planeta que nos convida a soltar o velho e abrir espaço para o novo. É um eclipse de novidades, é um eclipse para que a gente se permita desapegar de questões que não estejam mais alinhadas aos nossos valores, aquilo que a gente quer construir de fato. Então é uma manhã de terça-feira de muita conexão com o desapego, de muita conexão com o ciclo aí maior de 6 meses, e de muita conexão com o que está fazendo sentido e o que não está fazendo mais sentido para você. Você está sendo muito convidado a trazer essa clareza. Aproveita muito essa manhã de terça-feira para refletir sobre tudo isso. Já na tarde da terça-feira, ali por volta de 1h, a gente vai ter uma quadratura Saturno. Aí é um cuidado especial com cobrança, para você não entrar numa vibração de muito autocrítica, autocobrança ou cobrança do outro. A gente tá com as emoções um pouco mais intensas, né? Então, ter uma atenção especial a isso. 4 da tarde, uma oposição a Vênus. Então, é um dia como um todo, não só nesse período, mas o dia todo mesmo, para a gente evitar um pouco aí pagamentos, transações financeiras, investimentos, porque pode ser um dia que o mercado, que o campo financeiro fique mais, de certa forma, desafiador, oscile um pouquinho mais, a gente perceba que as coisas não estão trazendo tanta segurança pra gente assim, e esse período de 4 da tarde é um período que isso se intensifica, né? Então, prestar atenção com pagamentos que você tem para fazer, se der para adiar para os dias seguintes, melhor. Se não der, prestar atenção no momento de fazer o pagamento, lembrar, né, o que você tem que fazer, para quem que é, revisar essas informações. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Oposição a Vênus pode trazer uma tensão na relação. Lembrar que a Lua estava lá junto a Urano. Cuidar para não querer jogar tudo pro alto, sabe? Entrar numa energia meio, ai, não aguento mais, estoura, né, emocionalmente. Então também é um aspecto que a gente vai ter que respirar um pouquinho mais fundo dentro das relações. E a gente fecha a terça-feira ali, 8h30 da noite, com o sextil a Netuno, que aí traz pra gente um pouco mais de leveza. A gente consegue se conectar um pouquinho mais com nossa intuição, nossa sensibilidade. Então, fechar a terça-feira, fechar o dia de eclipse lunar com alguma meditação, alguma prática mais espiritual. Esse é um convite bem legal dessa terça-feira também. E no dia, gente, como um todo, aquele convite que eu deixei na segunda também. Beba bastante água,
cuide muito da sua alimentação e do seu corpo físico, faça práticas de autocuidado, durma cedo, tá? É um convite também para essa terça-feira. Se você puder ali, 8h30, faz uma prática bem meditativa e já deita, né? Já diminui, desacelera o seu ritmo. 9 da noite estar deitado nessa terça-feira vai ser maravilhoso para você conseguir até mesmo diminuir, né, todas as características, todas as causas aí que o eclipse possa ter te trazido durante o dia, todos os sintomas. Faltou a palavra para mim agora, mas assim, tudo que o eclipse possa ter intensificado, até para você se conectar mais com a sua clareza interior, não ficar esperando respostas externas também. Isso é muito importante para essa terça-feira. Já na quarta-feira, a gente continua com a lua em touro por um período. A gente vai ter a lua caminhando dos graus 25 a 30 de touro. Teremos Mercúrio em oposição a Urano nessa quarta-feira. Então, cuidar com imprevistos na comunicação, nos meios de comunicação, internet, tecnologias, pagamentos, tá? Prestar bastante atenção com tudo aquilo que envolve, de certa forma, a internet, tá? Então, essa oposição ela pode tensionar um pouco mais também disputas, uma comunicação online meio agressiva. A gente vai ter que prestar um pouquinho de atenção no coletivo, com a maneira como as pessoas estão se comportando também na comunicação delas, tá? A gente tem na quarta-feira também o Sol em oposição a Urano, esse Sol que está no signo de Escorpião, trazendo pra gente uma intensidade emocional, e essa oposição a Urano que pode trazer uma intensidade externa no coletivo de todas essas emoções. Então, de novo, gente, uma quarta-feira, evita entrar em briguinha na internet, sabe, discussão online. Evita entrar em grupos que você sabe que vai te irritar alguma coisa, porque é um dia que a gente pode estar um pouco mais irritado pós-eclipse solar também, tá? Na madrugada, ali por volta de 3h30, a gente vai ter um trígono a Plutão, que é um aspecto que traz pra gente uma habilidade para transmutar emoções, mas é de madrugada, então pode ser que você sinta aí, sonhe com algo, perceba algo, tenta escrever, tá? Se vier alguma intuição para você. E ali por volta de 9h da manhã, a gente tem um sextil a Júpiter, que está retrógrado em Peixes, que é uma energia aí mais também fluida, mais de comunicação expansiva. Então a gente pode sentir ali por volta de 9h da manhã um pouco mais de clareza, tá? Esse eclipse pode se clarear alguma energia pra gente na manhã da quarta-feira. Aí a lua fica fora de curso na sequência, de 9h28 da manhã até as 10h36. Uma horinha aí de lua fora de curso no início da quarta-feira, pós-eclipse lunar, pra gente de fato respirar mais fundo antes da lua entrar no signo de Gêmeos, porque às 10h37 a lua entra cheia no signo de Gêmeos e a nossa mente, acelera, a cabeça fica aí, super agitada, movimentos muito fortes na comunicação, ideias, pensamentos. Então essa lua fora de curso, essa horinha aí da manhã da quarta-feira foi maravilhosa para você se permitir desacelerar um pouquinho antes da energia geminiana tomar conta aí dessa quarta-feira. E aí vai ser um dia todinho, né? O resto do dia de lua em Gêmeos no céu. A lua caminhando aí dos graus 0 a 7 de Gêmeos, dá uma olhadinha no seu mapa. E a lua não vai formar grandes aspectos na quarta-feira. Então, o que eu vou sugerir para você, principalmente pós-eclipse lunar, que você coloque num papel as suas prioridades, as suas atividades principais dessa quarta-feira, para você conseguir dar um foco, dar uma atenção e não ficar muito disperso também, porque a lua em Gêmeos acaba trazendo pra gente um pouco mais dessa dispersão. Já na quinta-feira, dia 10 de novembro, a gente continua com a lua em Gêmeos no céu, caminhando dos graus 8 a 19. Nesse dia a gente vai ter Mercúrio em quadratura Saturno, é um aspecto que desafia um pouco mais, tensiona um pouco mais a comunicação para um lado de mais cobrança, de mais autorresponsabilidade. Então a gente pode sentir aí uma pressãozinha para falar algo que a gente esteja sentindo. Vamos prestar atenção também na nossa comunicação nessa quinta-feira. Também teremos Vênus em trígono a Netuno, que aí dá uma aliviada nos relacionamentos. A gente, de certa forma,
sente um pouco mais de conexão com o outro, né? Mais romantismo, mais introspecção, mais intuição nos nossos relacionamentos. A gente até fica mais criativo, não só nas relações, mas nas nossas ideias, né? Olha a lua em Gêmeos no céu, então pode ser um dia bem criativo, de bastante inspiração também, até porque ali por volta de 11 da manhã a gente tem um sextil Quirón em Áries, então toda essa inspiração, todas essas ideias dessa lua em Gêmeos podem refletir pra gente uma cura, né? Algo que a gente esteja precisando curar na nossa autonomia, independência, individualidade. Então é uma manhã de diálogos interessantes sobre curas, né? De você ir para um terapeuta, de você fazer a sua sessão aí com o seu terapeuta, psicólogo, porque pode ser uma manhã de muitos insights daquilo que a gente está precisando curar também. E aí a gente fecha a quinta-feira ali por volta de 9 da noite com um trígono a Saturno em Aquário, ótimo para planejamento, organização. Se você está sentindo aí, nossa, eclipse bagunçou tudo por aqui, para na noite dessa quinta-feira, coloca aí sua agenda em foco, organiza seus compromissos. Isso beneficia muito a assinatura de contratos, compromissos, revisão de acordos, revisão de projetos. Lua em Gêmeos, então às vezes uma reunião, claro, tá meio tarde, né, para uma reunião, mas às vezes você organizar algo que você tenha para apresentar na sexta-feira pode ser bem especial também. Esse Saturno ajuda muito os compromissos que a gente tenha para alinhar na noite dessa quinta-feira. Já na sexta-feira, dia 11/11, dia portal, um dia bem lindo, né, energeticamente, adoro dias portais. O 11 tem uma simbologia bastante espiritual também, e a gente vai ter lua em Gêmeos praticamente o dia todinho. A lua caminha dos graus 20 a 30 de Gêmeos, continuamos aí com a mente bastante acelerada, uma lua cheia no céu. Então, de novo, se sentir, já começa o dia organizando suas pendências, colocando no papel as principais atividades e compromissos para você não se distrair tanto. Também na sexta-feira a gente vai ter o Sol em quadratura a Saturno, o que pode trazer pra gente uma certa cobrança também de novo. Saturno vem falando um pouquinho disso. A gente pode sentir a nossa energia também um pouquinho mais baixa, tá? Então prestar um pouquinho de atenção no campo energético nessa sexta-feira. E aí a gente vai começar às 6:30 da manhã com a Lua quadrando a Netuno em Peixes. Então é um início de sexta-feira para a gente cuidar um pouquinho com esquecimentos, né? Perda de foco, perda de atenção. A gente pode começar um dia meio distraído, tá? Então, se você tiver um compromisso importante, uma viagem, sei lá, uma reunião, vai pegar ônibus, vai pegar avião, tenta sair com antecedência, tá? A gente pode ficar um pouco mais disperso. Ali por volta de 10:30 da manhã, a gente vai ter um encontro entre a Lua e Marte em Gêmeos. Marte está retrógrado nesse signo, então a gente pode sentir a mente um pouco acelerada, um pouquinho de ansiedade na manhã dessa sexta-feira. Se você estiver passando por isso, estiver sentindo isso, tenta respirar bem fundo. Todo mundo, na verdade, tenta parar entre 10 e 11 horas algumas vezes para fazer respirações bem fundas, bem conscientes, tá? A gente pode sentir um pouquinho mais de pressa, de irritação no início dessa sexta-feira, e ali por volta de 19 horas a Lua forma uma quadratura a Júpiter em Peixes. Então, olha os excessos, olha o exagero aí. É um finalzinho de sexta-feira que a gente pode perceber um pouquinho mais de exagero no campo emocional, de excesso, a gente querer fazer muita coisa também. Então, prestar um pouquinho de atenção. Tenta ir desacelerando, porque a Lua vai ficar fora de curso de 7:28 da noite até as 9:22, quase 2 horinhas aí, pra gente de novo se lembrar, opa, peraí, né, a gente tá numa lua cheia, deixa eu me conectar com a minha emoção, com o meu sentir, deixa eu sair um pouco do cabeção, do racional. Convite aí pro final dessa sexta-feira, porque a partir de 9:23 da noite, a Lua já ingressa no signo de Câncer, caminhando apenas um grauzinho aí nessa noite de sexta-feira, mas é uma lua muito mais lar, casa, acolhimento. Então pode ser uma sexta-feira bem caseira, sabe? De conexão com a sua casa, com a sua família, ou com coisas que te nutram. Se forem seus amigos, se for algum ambiente que você se sente nutrida, pode ser uma sexta-feira para você também buscar um pouquinho mais disso. E
E o sábado, dia 12 de novembro, será todinho de lua em Câncer no céu, de novo aí nos lembrando daquilo que nutre o nosso campo, nutre o nosso ser. Um dia para a gente cuidar bastante também da nossa alimentação. A lua tá cheia, Câncer rege estômago, a gente sente as emoções mais à flor da pele, aí pega mais ali o estômago, dor de estômago, gastrite, né? Tudo aquilo para nos lembrar, olha, suas emoções são importantes, hein? Então é um sábado também da gente olhar um pouquinho, deixar essa clareza da lua cheia iluminar aquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Como que a gente está cuidando e nutrindo o nosso corpo, como a gente está cuidando da nossa alimentação, do nosso campo, dos nossos ambientes, tá? Uma lua em Câncer no sábado, relembrando muito isso. É um dia que a gente tem Mercúrio em trígono a Netuno, então é um dia bastante inspirador. A lua em Câncer é muito criativa, então se você tiver algum projeto que está associado a desenho, escrita, a arte, é um dia muito artístico, bem legal para você buscar se conectar mais com isso também. E ali por volta de 9 horas da noite, a gente já tem uma quadratura entre a lua em Câncer e Quirón, que está em Áries, que é uma quadratura que pode incomodar um pouquinho. Pode ser que a gente perceba alguma dor emocional do passado, de memórias, da família, que nos incomode, né? Então, se você percebeu, isso está se intensificando para mim, eu tô sentindo essa energia vindo de novo à tona, de novo esse incômodo, tenta olhar para isso. Como que você pode, de certa forma, trazer clareza para essa questão, até para ressignificar a relação com esse medo e com essa dor, tá? Esse sábado também termina aí, com um pouquinho dessa intensidade desse Quirón, falando sobre o que nos incomoda, que é aquilo que também vem com a energia da cura da gente e também do outro. E aí a gente fecha a semana no domingo, dia 13 de novembro, com a lua ainda em Câncer no céu, um final de semana bem família, né? Bem lar, bem conexão com tudo aquilo que nos traz acolhimento, aconchego. A lua em Câncer caminha no domingo dos graus 14 a 25. A gente tem também o dia todo Vênus em sextil a Plutão, Vênus que é um planeta das relações. O sextil a Plutão traz diálogos bem profundos para os nossos relacionamentos, muita cura, muita transmutação de tudo que o eclipse evidenciou para as nossas relações, bem poderoso esse sextil também. A gente tem no domingo, por volta de 5h30 da manhã, a Lua formando um sextil a Urano. Pode ser que a gente acorde um pouquinho mais cedo no domingo, queira fazer alguma atividade mais criativa, meio revolucionária, pode ser. A gente tem ali por volta de 4 da tarde, a Lua em trígono ao Sol, um dos aspectos que eu mais gosto na astrologia. Então é uma tarde, de certa forma, que nos convida talvez a trazer algum movimento para fora, para o externo, algum lançamento, divulgação de algo, trazer para sua família, para o seu lar, algum movimento mais de inspiração, de criatividade. É um aspecto que eu gosto bastante. Ali por volta de 5h30, a Lua forma um trígono a Netuno, bem intuitivo, bem conectado, né, com o nosso sentir, com as nossas emoções. Então é uma tarde, um final de tarde de domingo, bem legal para você se conectar com as águas, tomar um banho de ervas, fazer um chá, ir para perto do mar, de um rio, de uma cachoeira, aspecto muito lindo. 19 horas teremos já uma conjunção, a Lilith que está em Câncer, que aí traz pra gente um despertar daquilo que a gente está precisando expressar no campo emocional, liberte aí as emoções reprimidas, lembrar que esse eclipse aconteceu em oposição a Mercúrio, falando pra gente soltar, verbalizar, e esse encontro entre a lua cheia em Câncer e Lilith vem também nos recordar muito disso. E ali por volta de 10h30 da noite, a gente já tem um trígono a Mercúrio em Escorpião, que é um trígono que nos facilita a comunicação, que nos ajuda a verbalizar de forma mais profunda aquilo que a gente está sentindo. Uma tarde, noite de domingo de muita profundidade emocional, tá? Se você tiver alguém para conversar sobre isso, maravilhoso, ou escreva, ou grave um podcast para você mesma, mas são aspectos, né, de noite, tarde, noite, de domingo, de muita conexão com o nosso sentir. Maravilha, gente! Então fica por aqui todas essas energias e informações dessa semana. Anotem, se conectem com elas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, manda para mim que a gente vai trocando, vai conversando.
E claro, tô lá no Instagram todos os dias pra gente papear, quartas e sextas às 17h07, nas nossas meias horas astrológicas, sobre assuntos específicos de astrologia também. E a gente vai conversando, vai colocando tudo aí, alinhado. Vai ter caixinha sobre eclipse, respira fundo que vai dar tudo certo. E a gente se encontra então todos os dias dessa semana. Até a próxima semana, no próximo podcast. Um super beijo para vocês e a gente vai se falando. Tchau, tchau!